Olha, bom dia aí a todos. Estou com um arsenal aqui pronto para compartilhar com vocês. Olha só, hoje, pelo calendário gregoriano, é uma terça-feira, dia 24 de junho, né? Pelo calendário bíblico e espiritual, é 28 de Sivan, né? Que é o terceiro mês. E agora, na quinta-feira, a partir das 18 horas, que é 30 de Sivan, entramos no primeiro dia do quarto mês, que também é um portal, no Rosh Kodesh de Tammuz. E só que a partir do dia 20 desse mês agora, de junho, do 20 para o 21, se mudou a estação espiritual. Nós saímos dos 3 meses de inverno e adentramos nos 3 meses de verão. Então muda o ataque, muda a frequência, né? E nós tivemos aí 3 tronos batendo na primeira estação e eles passam esse cajado, esse bordão para esse outro que entra, que é Lilith. E a maioria não tem noção exatamente o que é isso, ou quem é ela, ou qual o poder de influência que ela tem. E eu não falo isso aqui para exaltá-la, enaltecê-la. Eu falo isso aqui para te dar conteúdo para que ela possa ser enfraquecida, arruinada, arrasada, arrancada, derribada de tua vida, de tua família, de teu ministério. Eu não adoro nenhum deles, não gosto de nenhum deles e me posiciono contra. Então, o fato de mencioná-los não significa que eu estou adorando ou que tenho algum vínculo com eles, porque eles se encontram na Escritura. Não foi eu que coloquei eles aí. Quem colocou foi Adonai, tá? Então, deixa eu tentar te mostrar alguma coisa. Ó, vamos lá. Para começar, eu vou te mostrar o ataque dela, para você ter uma noção. Aqui em Romanos, a maioria vai dizer assim, isso aqui poderia ser colocado tranquilamente para amanhã, né? Para os tribunais. Mas olha só. Romanos capítulo 8 diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Maravilha. Então, nós pegamos esse versículo solto e dizemos que não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. E realmente tem que ser assim. Desde que, versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, se eu sair da lei do pecado e da morte, é uma lei. A maioria fala contra a lei, mas vive na lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, ele está falando de uma lei interna, tá? Deus o fez, enviando o seu próprio filho, à semelhança do ser humano pecador, como uma oferta pelo pecado, não pela culpa. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Então, existe uma lei do pecado que te impulsiona para a natureza carnal, e a lei do Espírito que te impulsiona para Yeshua, que é Cristo, para estar nele. Entende? Aí você está nele, porque você não anda segundo a vontade da carne. E aí é onde é o ataque específico de Lilith. Deixa eu te mostrar uma coisa. Ó. Aqui em Gálatas, em Gálatas, deixa eu fundamentar para poder explicar quem é esse ser. Alguém ontem me pediu, AP,
por questão de um outro grupo que eu botei algumas coisinhas lá, e botei também aí a imagem de Lilith. Aí ele pediu, me dá, como é que eu me livro disso? Eu falei, não é assim tão fácil. Há um protocolo. E eu não vou botar o protocolo aqui, porque não é você pegar uma listagem e renunciar, sem ter noção do que você literalmente está fazendo. Gente, tirar o gato daqui não é possível. Ó. Deixa eu ver. Acho que a Gálatas 5. Ó. 5,18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Né? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais eu vos advirto, como vos preveni antes, aos que praticam não herdarão o reino de Deus, o reino de, né? E, e aqui eles falam que andam nas suas concupiscências, né? Nas suas concupiscências. O que é concupiscências? São desejos saltitantes da carne. É algo que pulsa, né? É a lascívia. Você não tem o controle disso. Que, na verdade, você tem que ter, mas a maioria não tem, né? Então, esse espírito ele vai bater agora para te isolar, para poder ativar isso nesse ciclo. Então, o que, que ele vai fazer? Ó? Olha aqui. Ó. Quando você vem para Colossenses, capítulo 3, do versículo 8, ó, ele vai ativar isso aqui, você em mim, nós, se nós não vigiarmos. Ó. Mas agora livrai-vos de tudo isto. Tudo isto o quê? Que eu tenho que me livrar. Olha por onde ela vai pegar para ativar aqueles outros lá de Gálatas. Ó. Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Mentira, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestiste de um novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesta nova ordem de vida, não há mais diferença. Aqui não é importante se você é grego, se você é judeu, se você é circunciso e incircunciso, se é bárbaro, escita, se é escravo ou pessoa livre. Mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Você está nele. Se você está nele, aí não tem nacionalidade. Só tem a funcionabilidade de você receber a vida dele, manifestar a vida dele e realmente permanecer nele. Mas ela vai bater agora para te desvincular disso. E essa é a frequência que ela vai começar a trabalhar. E em função de que isto ocorre? Sabe? Eu tenho aqui, irmãos, ó, uma pauta, ó. Tem aqui uma pauta, ó. Uma, duas, três, quatro folhas de renúncia. Mas não adianta eu te dar essa renúncia se você não tem ideia do que é.
de contra o que você está se pronunciando e o quanto ainda deve ter dela em você, que você precisa renunciar e tirar, se livrar. Mas não é só renunciar da boca para fora, é entender o que você está fazendo. Não adianta você pegar um bebê, um menino, e dar um fuzil mais potente para ele para ir para a guerra, se ele não sabe manusear aquele armamento. Ele precisa ser adestrado para manusear o armamento, porque senão ele vai morrer com aquilo na mão. E a pauta é para te direcionar, te guiar. Mas ela é muito além do que você só falar da boca para fora. Mas a maioria fica atrás da pauta. Então eu vou te explicar mais. Ó. Vem aqui comigo em Isaías 57. Olha só. Aí eu vou te mostrar já aí, em Isaías 57, que provavelmente você é filho ou herdeiro de feitiçaria. Então, olha onde vem a base disso. Olha. Lá no capítulo 3, capítulo não, é Isaías 57, versículo 3. Ó, quanto a vós, entretanto, filhos de feiticeiras. Filhos de quê? Feiticeiras. Ó, chegai-vos aqui, geração adúltera, que te prostituíste. Então ele diz que há um adultério, ele diz que há uma prostituição, que ele diz que é uma geração adulterada. Se o filho nasceu disso aqui, ele é adulterado. Porque ela, alguém foi feiticeira. Ah, mas por que é feiticeira? Porque toda rebelião contra a palavra de Deus é como feitiçaria. Entende? Então, quando alguém lá fez as coisas contrárias à palavra de Deus, estava na rebelião. E a rebelião é feitiçaria. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que sacrifica, mas é desobediente. É feiticeiro. E gera filhos feiticeiros rebeldes. Ele vai falar isso aqui. Aí vem mais, ó. De que zombais? Para quem fazeis cara de indiferença? Para quem mostrais a língua? Porventura não sois apenas uma ninhada de rebelde? Uma prole de mentirosa? Você já notou que de alguns anos para cá, o povo rebelde, tu fala com ele, ele faz cara de indiferença, cara de paisagem, te ignora? Já notou? Tu já notou que tudo quanto é coisa deles, do selfie, do vídeo, é com a língua para fora? Que eles estão sempre mostrando a língua? É até uma coisa natural hoje nos selfies. Eu vejo líderes fazendo isso, irmão. E você já observou que uma das características da serpente é colocar justamente a língua para fora, e a Lilith, ela tem uma das figuras de Lilith é a serpente. Ela consegue se revestir da serpente, do encantamento, da dança do ventre, do barulho dos guizos, da sedução, do rastreio, porque quando ela coloca a língua bífida, ela não dá um papo reto, ela fala de um para outro, ela consegue rastrear como se fosse um radar, por isso que ela põe a língua para fora. E aí ela vem rastreando os códigos genéticos distorcidos por ela, para que possa ativar e potencializar. Por isso que se você é filho de feitiçaria, se você é filho de adultério, se você é filho de prostituição, você é caçado nessa temporada e a primeira coisa que ele vai fazer para poder te aprisionar, te
te dominar é te isolar, é te colocar o desânimo, te colocar isolado do rebanho, te colocar isolado do povo que te protege, te colocar isolado de uma liderança, de uma paternidade. Porque o rebelde anda sozinho. Então, olha só o que vai fazer mais, ó. De que zombais? Para que fazeis cara de indiferença? Para que mostrais a língua? Porventura não sois apenas uma ninhada de rebelde? Uma prole de mentirosos? Ele está falando dos filhos que tem como uma prole de Lilith. Por isso que ele diz que é filho da feiticeira. Então, coloca as gerações que você tem anterior a você e vê quantos eles já se comprometeram com esse espírito, que dá direito a ela rastrear, e ela vai usar o morcego, ela vai usar o Nosferatus, ela vai usar incubos e súcubos para te rastrear e te potencializar, principalmente nessa estação de verão, para tirar a tua força. Verão espiritual, tá? Então, alguns comportamentos, como um vento, que eu vou falar já já do vento, mudou do dia 20 para cá, em pessoas. Então, olha só. Versículo 5. Vós que vos deixais inflamar, olha só, pela incontinência do desejo. O que é isso aqui? Lascívia. Então, olha só. Aonde essa pessoa foi feita era um altar. Se você for para Hebreus 13:4, fala de um leito que é o altar de prostituição e adultério. Foi gerado lá na desobediência. Agora eles vêm rastreando. E quando eles vêm rastreando, eles vão potencializar isso aqui, ó, a incontinência. O que é incontinência? Desejo incontrolado. Alguém que tem uma incontinência urinária, ele vai de 5 em 5 minutos no banheiro, porque fica gotejando. O que você tem? Estou com incontinência urinária. Mas quem tem incontinência pelo desejo sexual, ele é compulsivo por sexo. Ele quer sexo, ele não para. E isso é lascívia. A carne pulsa, irmão, de desejo pelo sexo, porque ele está debaixo da lei do pecado, não da lei da vida. Ele não está conectado 100% em Cristo. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Aí eu recitar o versículo parte A é muito bom, mas e os outros? Eu isolei o versículo e disse, não, mas não tem condenação para quem está em Cristo Jesus, eu posso fazer o que eu quero. Você está enganado. Lilith te enganou. Aí vem aqui mais, ó, vós que deixais se inflamar pela incontinência do desejo, entre os carvalhos, debaixo de toda árvore frondosa, ele está falando do culto, né, de fertilidade, frondosas, que sacrificai vossos filhos. Aqui é o poste ídolo a Moloque e a Xerá, tá? Ó, que é a árvore de Natal, para quem não sabe, ó. Que sacrificai vossos filhos nos vales e debaixo do penhasco, à frente das rochas. Está lá um altar, e o filho é entregue lá. Portanto, vossos ídolos, feitos de pedras lisas, dos vales, são todas as vossas porção. São essas pedras que te cabem, por sorte. Sim, pois foram a estes ídolos que ofereceste tuas libações. Está aqui a oferta, ó, derramaste oferta de bebida e apresentaste tuas oblações, ofertas de cereal. Ora, poderei eu contentar-me com esta atitude? Sobre um monte alto e soberbo, construíste o teu leito e subiste ali para oferecer sacrifício. Você está vendo que tem conotação sexual nesse sacrifício? Tem um leito lá, nesse altar. Ó, atrás da porta, e aí é o que vem para as casas, atrás das portas e as ombreiras, puseste um teu memorial. Não tem o mesmo usar. Aqui na minha casa eu tenho o mesmo usar.
que quando eu passo por ele, eu digo, eu saio debaixo dos teus mandamentos e entro debaixo dos teus mandamentos. Porque os teus mandamentos, os teus princípios me protegem. Então, há no meu memorial aqui, no meu portal, nos meus umbrais, um mesuzá. Aqui diz que há um mesuzá, perdoe-me pela comparação grotesca, mas há um símbolo nas portas, nas ombreiras das casas, para Lilith. E um deles é o que é colocado como guirlanda nas portas, que é um arco falando que você tem aliança com esse altar. É como se você marcasse a tua porta para falar, esse espírito pode entrar aqui. Ó, sobre um monte alto e soberbo construíste o teu leito, ali subiste para oferecer sacrifícios, atrás da porta e as ombreiras puseste o teu memorial. Longe de mim te descobriste, subiste ao teu leito, alargaste e praticaste o teu comércio com aquele cujo leito te seduz, dos quais contemplaste a nudez. Olha só, há alguém que seduz. O desejo está lá, você agora é seduzido, agora ele vê a tua nudez, você está despido. Procuraste, agora vem aqui, Moloque, o que come a semente. Ó. Procuraste Moloque, que é o mesmo que está lá na passagem do ano, como Jano. Janeiro vem de Jano, que é Moloque. Ó, com azeite de oliva, multiplicaste o teu perfume, ó, um leito perfumado, um azeite, né? Enviaste teus embaixadores. Aqui, os embaixadores, ó, os teus embaixadores a lugares distantes. Esses embaixadores, eles vão sair para procurar quem tem o código genético. Eles rastreiam para ativar e potencializar para Lilith. Então, o comportamento automaticamente passa a mudar. Então, não adianta só dar a pauta, eu preciso te explicar. E todo ano o ciclo se repete. Ó, olha só isso aqui. Você vai ter aqui, ó, na estação de verão, a gente vai ter aí 3 tribos: Rubens, Simeão e Gade. Você vai ter 3 tronos. Lilith, que agora vem encabeçando, Apolo e Hermes. Tem a ver com o comércio, tem a ver com a hermenêutica. Tá? Eles vão trabalhar em que área? Por exemplo, quando eu pego a Lilith, ela vai atacar dentro da loucura, isso é ataque na mente, feitiçaria, sexo pervertido. Ela vai bater aí. Ela vai usar o elemento fogo, embora ela esteja nos 4, no ar, na água, na terra e no fogo. Aqui ela bate também com fogo. E o fogo vai te dar a explosão de ira, agressividade, ofensa e rejeição, orfandade e feitiçaria. Então, olha só, com o elemento fogo, ela vai provocar ira, você vai ter ira descontrolada. Quando você tem ira, você automaticamente se torna agressivo. Você vai ofender as pessoas com palavras. Você vai rejeitar a paternidade, vai se sentir rejeitado. E você vai ter o comportamento rebelde, que é a feitiçaria. Por isso que, quando esses embaixadores aparecem diante de Caim, Caim é um filho da serpente, tá? Caim é um filho da serpente. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Deixa aberto aqui, ó. Quando você vai em 1 de João 12, olha,
Olha, tem pessoas que já não têm conseguido entrar, tem pessoas que já estão se isolando. Isso é a característica. E começa antes, tá? Essas feiras. A primeira de João 12, deixa eu achar aqui, ó. Primeira de João é 2, deixa eu ver se é isso. Para me falar direitinho. Ó, é primeira de João, é a cartinha, capítulo 3, versículo 12. É primeira de João 3, 12, ó. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. E por que o matou? Ele pergunta. Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então aqui ele diz que Caim era de quem? Do maligno. Agora, olha só isso aqui. Eu já vou voltar para Isaías 53. Vem aqui no início comigo. Ó, quando Caim o mata. Olha o que Deus avisa ele. Olha, mas ele é rebelde, olha. E olha a atitude dele de rebelde. Ó, ó, capítulo 4 de Gênesis, ó. Vem os dois para o culto, tá? Ó, versículo 3. Passando um tempo, Caim apresentou algum produto do solo em oferenda ao Senhor, exatamente como está aí. Ele vem trazer a oferta. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura. Abel está no princípio. Ele traz do que Deus pediu e a primícia. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Antes de ele aceitar a oferta, ele aceitou a pessoa. Ele olhou a motivação. Todavia, não se agradou de Caim e da sua oferta. Tem a oferta que Deus não se agrada. E por este motivo, Caim ficou muito irado. Aqui a ira, ó, que eu estou falando que a Lilith sopra nos filhos dela. A ira. E automaticamente o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Você já notou que quando o animal vai te atacar, antes dele te atacar, o semblante dele muda? Porque é a característica do reino animal. E se Caim é filho da serpente, com a ajuda do Senhor, esse Senhor aí é Baal, é uma pluralidade de deuses, não foi Adonai que fez, foi os deuses. Por isso que ele pertencia ao maligno. O código genético dele é de rebeldia. Ele cai, a expressão dele cai. Ó. Então o Senhor abordou Caim. Por que está furioso? Olha aqui a ira. E por qual motivo o teu rosto está transtornado? Tu está com o rosto transtornado para alguém? Tu está com ira de alguém? Tu está com raiva de alguém? Vai potencializar. Aí ele diz assim, ele vai falar do embaixador. Ó. Se procederes, aqui, ó. Então o Senhor abordou Caim. Por que está furioso? E por que motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes, atitude, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não o fizeres, sabe que o pecado, esse aqui é o rastreador, espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Ele está fazendo, olha, tem aí o quê? Um granduque que está na porta, olhando qual o sinal que você tem. Ele quer potencializar. E como um vento, ó,
O comportamento da pessoa muda. Do nada muda. Do nada é explosivo, do nada é irado. Sabe por quê, irmãos? Uma pessoa que está em cativeiro, ele tem explosão de ira, não sabe por quê, porque ele quer ir, não consegue ir, ele está preso. E vai passando os ciclos, ele não consegue romper, ele está preso. Eu lamento muito, porque tem pessoas que eu até cuido, que deveriam estar ouvindo isso aqui, mas não estão ouvindo, e depois eu tenho que fazer lá ou o discipulado ou o atendimento por algo que eu estou dando aqui 0800, que não deveria nem ser 0800. Por esse conteúdo, irmãos, porque esse conteúdo é chave para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, para a tua empresa, para a tua família, sabe? Mas é dele. E aqui, eu vou voltar agora para você entender o que é, porque eu vou te falar já quem é. Ó, vamos lá, que eu vou te falar logo quem é, olha só. Lilith é responsável direta para corromper a genética humana e pelas deformações físicas. Em algumas traduções, diz que os gadarenos eram lunático, ou melhor, estava sob o comando da lua. Lilith é o que ele fazia. Vivia em sepulcros, em locais de destroços, porque tem a ver com a água do inframundo e também com Hades, que é Moloque. Ó, no Salmo 115 diz que nós tornamos semelhante àquilo que adoramos. Esse Moloque aí, né, ele junto com Lilith, ó, vampirismo energético, são vampiros que se alimentam da energia sexual. Vai usar quem? Nosferatus. E o que é que Nosferatu vai fazer? É um guardião de gerações, é um demônio sugador de energia, está ligado a Lilith, sendo um dos seus generais. Ele é um embaixador. E ele é que vem para a porta rastrear, para poder potencializar o teu código genético distorcido. E olha o que ele vai fazer. Atua junto com Exu Morcego, que age como um vigilante, é de hábito noturno. Nosferatu é ligação com Lilith. Eles vão trazer íncubos e súcubos, que são os seres que atacam para sexo noturno. E olha só, súcubos são demônios que se apresentam em forma de mulher e têm relação sexual com homens, e aparece como uma mulher formosa, ruiva, com asas e de cabelos compridos, geralmente enrolado. Íncubos são demônios que se apresentam na forma de homens e que violam as mulheres. São áreas de ataque deles. Aí, olha só, o que, que eles vão fazer agora para que esse ataque possa ser potencializado? Pornografia, sexualidade, adultério, prostituição. Lilith e seus espíritos entram na frequência para ativar esse desejo nessa estação. Por isso que a lascívia vai aflorar. Por isso que ele precisa te isolar, para poder potencializar isso. E os ciclos repetitivos nessa área aí começam a aparecer se você não quebrar. Eu creio que dessa vez você quebra, dessa vez você vai romper. Eu estou te dando informação além. Olha, então você pode ver alguém que um dia viveu nessa sujeira, voltar para o erro e praticar o pecado. Porque é isso que ela está frequenciando para te levar a fazer o que ela quer. Então, esse é um tempo de vigilância. A guerra segue, só mudou o aspecto dela. E o que, que ela vai tentar fazer? Afastamento do corpo, isolamento.
Porque se você se isola, você se torna uma presa mais fácil. Você não pergunta, você não pede orientação, você é independente demais. E essa independência tem a ver com rebeldia. Pois esta estação é de vivermos em unidade. Nenhuma condenação há para os que estão. Você está em Cristo ou está isolado? Se você se isola dele, você se isola do governo dele. Você entende? Você pode estar no ambiente e não estar unido no ambiente. Você pode estar distante fisicamente e estar unido. Eu tenho pessoas aqui de outras nações que congregam aqui comigo. Está em outras nações, mas pertence à membresia daqui. Está debaixo do meu pastoreio em outras nações. Tá? E se move por orientação, pede conselho, porque ninguém é dono de ninguém. E o reino espiritual reconhece isso. Tá? Então, aqui ele vai bater em cima disso, para o isolamento. Você vê que Deus fala com Caim. Sabe o que Caim fala para Deus? Sou eu o tutor do meu irmão. Deus avisou ele antes. Sabe o que ele fez? Deixou esse granduque entrar. Ele matou o irmão. Ele deu uma oferta na terra de sangue. Ele levantou. Aí diz: agora, você, quando lavrar e cultivar a terra não vai te dar mais fruto. Porque você agora é um fugitivo e um errante. Porque você derramou sangue. E o sangue é uma voz no tribunal. O sangue clama por justiça. E Deus é um justo juiz. Isso é assunto do tribunal de amanhã, né? Então, posso andar? Então, vou só te dar a pauta? Não. Isso aqui é pauta, porque tem estudos sobre isso. Eu tenho um estudo antigo com 47 slides só sobre Lilith. O antigo. Eu tenho um atualizado com mais de 50. Eu tenho livros novos. Esses dias, num grupo que vende literatura, colocaram um livro que eu comprei, sabe, muito de Deus, livro raro, R$ 20 que eu dei nele, reservei e paguei. Todo mundo ficou atrás do livro. Ele está aqui. E ele fala justamente sobre Lilith, pela área que hoje eu tenho ocupação, que é a psicanálise. Uma raridade. Posso andar? Então volte para Isaías 57, por favor. Olha, tá aqui, ó, os embaixadores, né? Eu parei aí nos embaixadores, aqui, ó. Versículo 9. Enviaste teus embaixadores, está aqui eles, ó. Agora eles vêm rastrear. Aonde? Ó, há lugares onde lugares distantes, onde você desceu na mais profunda fossa. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Hã? É? Bonitinho, né?
Eu não vou falar a palavra, não, mas você sabe o que tem na fossa, não sabe? Hã? Você sabe o que tem na fossa, não sabe? Que cheira mal? Hã? É interessante, não é? Você sabe que tem hormônios, que tem aí o que o teu intestino produz, não é a dopamina. Tem um nomezinho, me fugiu o nome. E isso te libera uma quantidade muito grande de cortisol, que te adoece, muda a tua estrutura e vai funcionar como um segundo cérebro. Tanto é que tem um homem que fala assim para os filhos: vocês me fizeram cheirar mal. Então, qual o cheiro que você ainda exala? O bom perfume de Cristo, porque esses embaixadores da serpente, eles vão rastrear o odor, feromônio. E o teu cheiro, o cheiro, atrai o predador. Atrai o predador. Hoje, o comércio, usando aí influências digitais da grande mídia, né, da elite, até perfume feito de sêmen propagado por Madonna, a dona, a mãe, é vendido no mercado para as pessoas usarem para atrair outros e atrai seres espirituais. Isso tem a ver com Lilith. Mas se lança uma moda demoníaca que as pessoas não têm noção de onde estão tirando a origem. Então, olha só, de fato, olha como as pessoas ficam. De tanto perambular, você vê que a questão lá anda por lugares vazios buscando, né, o lunático. Perambular, não para, irmão. Ficaste exausta, todavia nem por isso reclamaste. Isto é de desanimar, recuperaste o vigor de teus braços e as tuas forças, e assim não esmoreceste. De que? De quem tivesse receio e até pavor, ao ponto de agir com falsidade para comigo, não se lembrar de mim e nem ao menos refletir sobre isto em, em seu coração, na sua mente. Não é, irmãos? As pessoas estão tão embriagadas de desejos que eles não perguntam como Deus vê isso tudo. E eles agem de forma falsa para suprir o seu altar do desejo, ignorando como Deus pensa. Na mente deles não é importante o que Deus pensa. O importante deles é o desejo, que eles têm um altar. Aí ele diz mais, ó, ora, o teu conceito, Deus está falando para ele, o teu conceito de justiça e suas atitudes tornarei públicas, mas certamente isto nada te aproveitará. O conceito que se tem desse espírito de justiça, e eu lembro que Maat também é Lilith, a deusa da justiça. Se você não sabe quem é a deusa da justiça que está lá com uma balança torta e com a faixa na mão, é Lilith, por nome de Maat. É a falsa justiça, é a razão que a pessoa toma, porque a pessoa acha que aquilo que ela vive injusta, aquilo que ela vive em caráter inverso do padrão de Deus, é o correto. E Deus está fazendo, ó, vou fazer com que todo mundo veja qual é o teu conceito de justiça. Até
As nações estão vendo as injustiças que eles dizem que é justo, porque é o inverso. Deus está permitindo que todo mundo veja o que sempre viveu nas escondidas, a justiça sendo distorcida. Vou andar. Ó, aí ele diz: quando clamares para que te livrem aqueles que estão junto de ti, que tua coleção de ídolos, não é um só, não, é uma coleção, ó. Se você pegar a própria palavra Baal, marido, pai e dono, já é uma coleção. Aqui, ó, é uma coleção. Vou botar aqui Baal, ó. Baal, tá? É uma coleção. Te salve. Entretanto, o vento. Agora, olha aqui o que entra. Você sabia que pelo sincretismo aqui no Brasil você tem Iaçã ou Santa Bárbara, que é a deusa do vento, e que ó, com o vento a pessoa muda? E aqui o que ela diz, olha, o vento os arrebatará, muda a todos, um sopro o levará embora. É rua, é vento, é espírito. Espírito também é vento. Rua Kodesh é Espírito Santo. Rua é só espírito. Por isso que no grego vem de pneuma. Pneu, a palavra pneu significa que tem um vento dentro, tem um ar dentro. Por isso que é pneu. Entende? Então nós temos um espírito dentro que está ligado à alma pneumática. E essa alma pode ser mudado, porque a alma também é colocada como a parte de água. E 70% do nosso corpo é composto de água. 98% dos teus olhos é composto de água. E a frequência pode te mudar. E a Lilith trabalha com a frequência para mudar também. Só que essa é a frequência dela que eu estou te mostrando. Que não vai fazer você babar e espumar, vai fazer você agir de acordo com o que ela quer que você faça. E para isso você vai se sentir rejeitado. Olha aqui, ó. Rejeitado, orfandade, feitiçaria, incredulidade. Você acha que você não serve para nada porque você se sente rejeitado. Que porcaria, ninguém liga porque eu faço, ninguém me dá valor, sabe? Eu vou parar com tudo, vou abandonar tudo. Aí você quer se isolar, se distanciar e não sabe que é uma frequência que está te puxando. Está vendo que a coisa é muito mais complexa do que se pensa? E olha, irmãos, dá para fazer uma imersão de muito tempo, quase um ano, você falando só sobre esse espírito. As pessoas não têm noção de que espírito é esse. Você tem uma ideia? A escritura rabínica ou dos hebreus diz que Lilith foi criada em Adão do barro. Você sabia disso? Quando diz, e ele fez macho e fêmea, os criou e os abençoou, você não vê que é um plural? Ele não diz ali
a Escritura, eles têm mais conteúdo das tradições que foram nos tiradas, de que ele cria ela exatamente ligada em Adão. E depois ele separa um do outro e apresenta ela para ele. E ela diz: não, eu sou feito igual a ele, eu não vou me sujeitar a ele. E ela ignora o comando de Deus. E abandona Adão e vai viver com Samael, que é o anjo decaído. E lá ela começa a gerar uma geração híbrida. Aí, o que Adonai faz? Ele vai da costela e tira a outra. Faz uma outra. Aí, quando apresenta a outra a Adão, aí ele diz: essa sim é osso do meu osso e carne da minha carne. Você viu que está uma diferença aí? Porque aí essa segunda se submete. Mas ela mesmo assim volta como serpente e ataca essa mulher para destruir a família. E induz esta mulher a desobedecer ao marido e a Deus. E enquanto ela desobedeceu sozinha, a genética não foi alterada, mas ela seduziu o marido, dando na boquinha dele. Aí sim, Deus vai e cobra. O que é que tu fez? Deus não cobra a mulher, Deus cobra ele, porque ele é o cabeça. Então, esse ser está lá no início da Bíblia e é ignorado até o final. Se você perguntar para as pessoas quem é Lilith, as pessoas dizem que é uma mitologia. E ela está na Bíblia. E aqui, ó, você tem uma ideia, Isaías 34, eu vou voltar para cá, que eu não acabei aqui ainda não. Ó, Isaías 34, 13. Vou pegar do 12, ó. Ali não haverá pessoas ilustres para formar um reino, e todos os seus príncipes serão nada. Porque são príncipes, mas não são tratados como príncipes. São príncipes, mas não conseguem estabelecer um reino, porque ela está batendo, ó. Espinhos é o que ele falou que cresceriam lá para Caim. Espinhos crescerão em seus palácios, urtigas e cardos nas suas fortalezas. E será uma morada de chacais, um lugar de pastagem para avestruzes, e animais do deserto se encontrarão com hienas, só animal imundo. Bodes selvagens clamarão um ao outro, e Lilith, criatura noturna, possuirão ali e encontrarão descanso e refúgio. Nela a coruja fará ninhos, chocará seus ovos e cuidará dos seus filhotes, à sombra de suas asas. Essa coruja aqui, que vai fazer ninho e vai gerar filhotes, é Lilith. Por isso que ela é mãe da feitiçaria. Por isso que a história da cegonha, que traz filhotes no bico e coloca nas casas, essa história é a história de Lilith. Quem que você nasceu como? Foi a cegonha que te trouxe. É a cegonha? Ela que está chocando ovos como serpente? Ou você não sabe que a serpente choca os ovos? Então tem muita gente nas reuniões, nos locais de encontros, que foram chocados. Mamãe dizia: isso é filho de chocadeira? Espero que você não fique chocado com essa mensagem. Vamos lá para terminar?
Nem mostrei a pauta, só fiz a introdução. Se Adonai permitir, à noite eu volto falando desse assunto. Acho que eu estou praticamente sendo feito isso, né? De manhã eu abordo e concluo à noite. Ó, volte para o 57. Ele vai falar que tem uma solução para você, para mim e para nós, agora. Ele diz aqui, ó. Salvação é para os necessitados. Aí no versículo 14. Eu necessito. Olha o que ele diz. Então o Eterno exclamará: aterrai, aterrai, abri um caminho, removei os obstáculos, para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Eu acho que ele está falando de aterramento, né? É o fio terra que canaliza a energia para a terra e não para você. Tu está precisando de aterramento para sair dessa energia ruim aí. Entendeu? Olha o que ele diz. Porquanto assim afirma o alto e sublime. Aquele que vive para sempre, cujo nome é Santíssimo. Ele não é feiticeiro. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. O trono dele é o lugar mais majestoso e santo do universo. E ele diz mais: contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, que se quebranta, que se humilha, e que diz: Deus tem misericórdia de mim, pecador. Eu nasci debaixo disso aqui, Pai, me ajuda. Se lembra do homem que entra no templo e bate no peito? Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E o outro que entra soberbo e diz: graça te dou, Pai, porque não sou como os demais homens, roubadores e pecadores. Te dou o dízimo da hortelã, da ruda. Eu sou o cara, Pai. E diz a Escritura que dos dois, o que voltou justificado foi o que se humilhou, não o que se exaltou. Porque todo aquele que se humilha, Deus exalta. Mas todo aquele que se exalta será humilhado. Exaltado é o trono que está o Altíssimo, o lugar da sua habitação. E diante desse trono eu tenho que chegar quebrantado, humilhado, para que ele me exalte. Mas se eu chego diante desse trono exaltado, eu sou humilhado, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele dá favor imerecido ao humilde. Tem coisas que você ainda não teve na vida porque você é soberbo, é orgulhoso. E quem te resiste não é o diabo, é o próprio Deus. Você precisa ser quebrantado, contrito. Aqui tem uma chave. E ele diz: olha, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com um contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Arrependimento, quebrantamento, contrição, confissão, abandono, reparação. É um protocolo. Em verdade, não contenderei para sempre, nem estarei perpetuamente escolerizado, pois minha presença desfaleceria o espírito humano, a alma que eu mesmo criei.
Por causa da tua cobiça maligna. Olha aqui, ó, cobiça. Fiquei indignado e te feri seriamente. Fiquei irado e te virei a minha face. Irmãos, olha só. Deus com a face virada em prol do meu comportamento. Ah, mas Deus pode fazer isso? Saul procurou em Urim e Tumim, consultou o profeta. Deus não falava com ele, porque Deus disse: eu rejeitei. Porque ele foi fazer o que eu não mandei, virou um feiticeiro. E não se arrependeu. E para piorar, ele vai para a pitonisa de Enhedó. Sabe o que é pitonisa? Aquela que serve a Piton. Piton é a serpente que mata por asfixia. Tem gente asfixiado emocionalmente, asfixiado espiritualmente, asfixiado financeiramente, não consegue respirar porque Piton está apertando, asfixiando. O Brasil está sendo asfixiado por um espírito de feitiçaria. Piton. Pitoniza vem quem consulta Piton. Piton é a serpente que estava no elmo de Faraó. Piton e Fã e Jugal são os oráculos que coloca com a jugular para dominar a cabeça. Aí ele diz: olha, eu observei os caminhos, mas hei de curá-los. Eu guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Você quer ser guiado por ele ou você quer andar sozinho? Ah, eu não quero que ninguém me guie, não. Bom, o guia, no grego, é poimano. Sabe o que é um poimano? Poimano vem de guia, vem de guidão. Tem guidão de bicicleta que vem escrito assim nele adesivo. Poimano. Ele é o guia. Poimano, sabe qual é a tradução? Pastor. Pastor é um guia. Ah, mas eu não quero pastor, eu quero ser o meu próprio guia. Então reclame com Adonai, que criou pastores, que criou guias. Entende? Ah, eu não tenho culpa que tem guias guiando cegos. E são cegos. Também tem. Todos são guias cegos. Quando ele diz que são guias cegos, ele está falando de poimano. Mas tem alguns que enxergam. E eu não tenho a pretensão de falar que eu sou o único que enxergo. Existem outros que enxergam. 7.000. Tá? Então aqui ele diz: ó, farei brotar o louvor nos seus lábios, ou dos planteadores de Israel. Paz, paz aos que estão longe e aos que estão perto, declara Yahvé. Quanto a ele, eu mesmo curarei. A palavra paz é shalom. Só que shalom é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Shalom tem a ver com completude, tudo completo. E existem 7 esferas. 7 esferas que Deus trabalha para que eu seja completo. E eu desconheço elas. Eu posso estar completo em uma, duas, três, mas está faltando algumas. E isso me tira a paz. E nós precisamos, a nível de alma, a nível emocional, conhecer essas 7 esferas, uma por uma detalhada. Também dá um bom tempo de estudo sobre isso aí. Quais são as 7 esferas da plenitude? Por que Deus trabalha com um ciclo de 7? Entendeu?
Mas talvez eu tenha que criar um outro grupo para poder fazer esse tipo de estudo, porque eu não vou entregar isso 0800. Você vai ter que dar uma semente. E nem todos nos outros grupos estão semeando, irmão. Como se não fosse um trabalho importante. Como é que você vai desfrutar do trabalho do outro sem lhe dar a paga? Entende? Não pode. Você não tem direito. Entendeu? Você quer ver uma coisa? Você está desfrutando aí de uma internet, não está? Para poder acessar isso aqui? Sim ou não? Você está na internet. Não paga ela não, para tu ver se tu desfruta. Ah, tu tem aí, além da internet, a parte elétrica. Não paga não para ver se você desfruta. Ah, eu estou aqui, ó, desfrutando de um bom copo de água. Não pago não para ver se eu tenho água. Impressionante como nós desfrutamos daquilo que nós investimos, irmão, para podermos ser legais, né? Ser legais. Então, aqui fechando, versículo 20. Porém, os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo para todo lado. Já viu que eles não param? Não param. Por que eles não param, irmãos? Olha, eu vou encaixar aqui, ó, atitude ímpia. Ó, ímpio, não para. Eles têm um comichão, né? A minha esposa diz, está com óxido úrico, entendeu? Porque coça, né? Fica coçando. É um vermezinho, sabe? Que a pessoa fica com comichão agoniado, que, puxa vida, é uma coceira, um fluviado, né? Deixa eu te mostrar aqui Provérbios, para nós fecharmos, já tem 1 hora. E eu não saí praticamente da introdução, e que introdução! Que introdução, ó. Eu acho que é em Provérbios, deixa eu ver se é 6. Tem muito tempo que eu não leio esse texto. Vou te mostrar aqui, ó. É o 7, só estou achando o versículo, ó. Não estou achando o versículo. Vamos ler, porque de repente eu acho, ó. Versículo 9. Estava chegando, ó, Provérbios, capítulo 7, versículo 9. Estava chegando o crepúsculo. Crepúsculo, você sabe o horário que é o crepúsculo? Viração do dia. A hora do vampiro. Houve uma série aí, o vampiro, o crepúsculo. O, o, o vampiro bonzinho, né? O crepúsculo é a hora do vampiro. O vampiro é Nosferatus, tá? O que rouba energia, principalmente energia sexual. Ó. E aqui também é horário de Lilith. Ela é o terror noturno. Ó, estava chegando o crepúsculo, o final do dia. Caía as sombras do entardecer. Rodeava as trevas da noite. Eis que a mulher sai ao encontro com veste de prostituta e cheia de astúcia na alma. Ela é sedutora e espalhafatosa. Seus pés não suportam ficar em casa.
Um momento na rua, outro nas praças, em cada esquina se detém à espreita de uma vítima. Aqui, ó, momento na rua, momento nas praças. Isso é um espírito que leva o povo de sair das casas e ficar na rua. Isso é um espírito sedutor. Para onde normalmente elas vão? Vai virar o dia, toma um banhozinho e vai para o portão. Ou vai para a praça. Há um horário, irmãos, do crepúsculo. Esse espírito vai botando tudo na rua. Fica como um outdoor. Tudo fazendo a exposição da sua figura. Mas não consegue entender que esse espírito tira da família, da casa e bota na rua. O sextou, então, piorou. Que o sextou pega Vênus. E aí não tem Shabat, tem sextou. Por isso que é inquieto. E olha aqui, ó. Precipitou-se sobre o rapaz, beijou sem pudor e declarou: tenho em casa a carne do sacrifício da paz, que hoje preparei para cumprir os meus votos. É religiosa. Por esse motivo saí a teu encontro, a buscar-te, e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito. Que leito? Bom, eu mostrei lá o leito. Ó, o leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. É mesmo? Do Egito? É. Também já perfumei minha cama. É mesmo? E o ambiente com a mirra, aloés e canela. Tá vendo? Que está todo o ambiente preparado, ela foi em busca de caçar alguém e levar para o abatedouro. Ó, vem e embriaguemo-nos com a delícia da sensualidade até o amanhecer. Gozemos o prazer do amor. Isso é um espírito de prostituição, mas é comum falar que é bonito a mulher ter sensualidade. Será? Será que o teu amor e a tua atração é baseado na sensualidade, no fetiche ou na pessoa? Esse conceito aqui vai passando, irmão. Sensualidade é um espírito. Você não sabe que sensualidade é um espírito que tira a santidade? Eu vejo crianças sensuais, que já tem pose sensual, que já tem jeito sensual, que já é erotizado pelas músicas e que já é objeto de desejo e até mesmo de rapto por pedófilos. Isso é um espírito, isso é um culto. E tem a ver com Lilith, tá? Se você não sabe, o ataque dela é em cima de crianças até o 8º dia. E se ela não consegue pegar até o 8º dia, ela vai repetir até os 7 anos. E até os 7 anos você sai da inocência e passa a ter a consciência e já responde a sua capivara. Aí você tem 7, de 7, 14, 21, 28. São ciclos. De 7 até 14, você entra na puberdade. Os hormônios tudo aflorando. E toda a questão psíquica, social, já é formada até os 7 anos. Aí com fase oral, com fase anal, com fase fálica. E que nós não entendemos essas fases, que todo pai deveria entender. Bom, eu vou fechar, que já está numa hora e 14 minutos. É esse trono que a gente vai pegar agora por 3 meses encabeçando, não que ele não tenha influência nos demais. Agora ele será mais forte. Você tem uma ideia? Lilith, ela está no ar, na água, no fogo e na terra. Esses 4 elementos da natureza, ela consegue trazer influência. Ela é a única desses tronos todinho que ela se encontra nos 4. Então, quando pegar só os tronos do ar, ela também vai estar lá como mais uma.
Do fogo, ela também vai estar lá. Da água, ela também vai estar lá. Da terra, ela também vai estar lá. Ela não é qualquer coisa. Por isso que ela ganha o status de rainha dos céus. Mas você pode destroná-la da sua vida, da sua casa, da sua empresa, do seu ministério. Em nome poderoso de Yeshua. Amém? Eu vou parar a gravação. Querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Estão pensando, né? A gente diz, caraca, a coisa pode piorar. Piora, irmão. Piora. Ô, pai, Oi? uma pergunta. Apesar que o senhor tem plena razão, 100%, porque até o ar que respiramos custa, mas quando a palavra sagrada fala, vai e prega o evangelho a toda criatura. O povo que vai pregando o evangelho a toda criatura pede algo em troca. Não entendi. Digo, vai e prega o evangelho para toda criatura. Apesar do senhor ter plena razão, porque hoje o ar que respiramos é pago, certo? E o senhor praticamente tem que comprar material didático, tem que também, digamos, usar o seu próprio eu, acordar cedo para poder explicar estudo e tal. Mas antigamente, quando as escrituras falavam, vai e prega o evangelho a toda criatura, o povo que recebia a palavra tinha que dar algo em troca. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. A salvação é de graça ou é pela graça? É pela graça. A graça, ela salva, mas não é de graça. O Não, não é senhor, de graça porque você tem que fazer por onde. não, por mais que o senhor faça, o senhor não altera a salvação. Porque pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. O que é graça? Favor imerecido. O Senhor, nós não tínhamos como pagar a salvação. Então ele pagou. Eu sei Com que foi sangue. com sangue. Sangue é uma moeda. Sangue é vida. Então a salvação não é de graça, ela foi paga. Então começa por aí. Se ela é paga, então não é de graça. Aí agora eu faço a minha parte. Não para ser salvo, mas para que eu possa produzir no reino. E o conhecimento não vem de graça, porque envolve tempo. Tempo é vida, envolve gordura, que é energia, envolve suor. Sempre vai estar envolvido. Quando se trabalha, se envolve vida, se envolve tempo, tempo é vida, se envolve gordura, energia, se envolve suor, que é esforço. Então, quando você calcular, eu vou trabalhar, vai, qual a carga horária? 8 horas. 8 horas da minha vida, eu dei minha energia e dei meu esforço. Sangue, suor e gordura. No final disso tudo, eu recebo um papel que eles substituíram, que é o valor. Mas no reino espiritual, o valor não é o papel, é vida. Por isso que uma vida é paga com outra vida. Então, a vida de um inocente pagou a vida de um culpado. Por isso que ele pagou. Aí as pessoas pegam o versículo
que diz que eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura. Aquilo que de graça eu recebi, eu tenho que dar. O que eu recebi, não de graça, pela graça? A salvação. Porque eu não podia ser salvo por mim mesmo. Então, ele pagou. E eu não fui comprado por sangue de bode, por sangue de touro, mas pelo sangue do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Se ele comprou, ele pagou. Então, o tempo todo ele fala nessa questão de pagar, de envolve vida, envolve sangue. Quando eu me relaciono com alguém, eu levanto um altar. No altar que eu vou me unir sexualmente a alguém, eu vou ter fricção, vibração e energia, os dois juntos, que vai ter uma explosão de orgasmo, que é uma explosão de luz. O que está envolvido aí? Vida, que é tempo, suor e sangue. Sangue, suor e energia. Porque se gasta isso no ato sexual. E essa explosão é uma oferta que vai para um altar. E esse altar, se estiver na mão da prostituição, ele vai me escravizar. Por isso que eu preciso levantar um altar maior. E eu não removo um altar sem levantar outro altar. Essa linguagem ela é espiritual. As pessoas pensam que há muitos distorceram porque só estão vendo dinheiro. Dinheiro, o papel, moeda, então, que está aí no seu bolso, no meu bolso, no bolso de todo mundo, tem a imagem da Rainha dos Céus. Tem a imagem lá de Semíramis, aqui no Brasil. Por que tem a imagem da Rainha dos Céus? Ah, Deus seja louvado. Que Deus que é louvado com esse papel? Na maioria das vezes, só a Rainha do Céu. Entende? Por isso que diz, dá a César o que é de César, é Deus o que é de Deus. Nós pagamos tributos ao governo. E caro. E ele não confia em mim. Aí ele desconta na fonte. Mas o tributo do reino, Deus diz, eu confio em você. Eu não vou descontar na fonte. Eu quero que você pegue ele na mão, separe os meus tributos, eu estou falando de dízimos, ofertas e primícia, e traga para mim. A maioria não leva. Aí o governo secular diz, não vai me pagar os impostos, eu tiro na fonte. Aí Deus diz, eu não sou igual a você, eu confio nele, confio nela. A sua resposta é perfeita. Não tem nada a dizer. E quero que o senhor saiba de uma coisa: não discordo de forma alguma o que o senhor falou no início. Ou seja, é justo que o senhor dê estudo, o senhor dê tempo, o senhor dê suor, o senhor dê todas essas coisas e claramente a gente tem que ofertar, dizimar e dar primícia. Eu concordo plenamente com o senhor, entendeu? Eu só fiz uma pergunta porque quando tem a passagem de pregar o evangelho a toda criatura, eu não sabia do que o senhor explicou, entendeu? É, Mas eu concordo com o senhor 100%. deixa eu falar. Eu aproveitei a sua pergunta e ampliei a resposta para tirar a dúvida já de outros, entende? E, por exemplo, existem pessoas... Aqui é 0800, eu não cobro, embora você possa semear. Por que semear? Você vai selar algo que você quer, independente se é um, se é dois, se é cinco, ninguém botou valor. Mas por que eu falo? Existe até no outro que tem uma mensalidade, uma pequena mensalidade, que é uma ajuda de custo. Se você pegar o número de aula que é dado e dividir, você diz, pô, eu não pago nem R$ 4 por aula. Então é besteira nós pensarmos assim. Mas por que eu falo? Tem gente que é bolsista porque está com dificuldade, não precisa pagar. Mas tem gente que acha que, já paguei um, não vou pagar outro. Irmãos, se você tem como semear nas coisas de Deus, para aquilo que você recebe, faça isso. Não é obrigado.
Mas entenda que há como você semear e você colher. Mas ninguém vai colher, vai usufruir se não semeia. E é claro que Deus entende, esse aqui não tem condição. Que ele seja abençoado e que ele leve tudo que tem direito, porque Deus vê. Eu mencionei hoje no estudo, antes de Deus olhar a oferta, ele olha o ofertante. Tem gente que dá, mas não dá também com o coração, diz, poxa, tem que entregar isso aqui. Querido, Sim, como se fosse um eu até pagamento, recebo, quem recebe é vai no supermercado, paga e pronto. né? O senhor quer ver uma coisa? Eu estava falando ontem aqui, até falei com a minha filha. Eu paguei tal coisa hoje, né? As continhas dela. Falei, maravilha. Todas as vezes que você pagar a conta, agradeça a Deus pelo privilégio que você tem de pagar a conta. Tem gente que não está conseguindo pagar a conta. E Eu Deus proveu para sinceramente, você pagar. Hã? eu sinceramente agradeço a Deus toda vez que pago a conta e peço todo dia e noite para que eu possa agradar pagando, entendeu? Não deixando ninguém com raiva, porque eu sou conhecido há muitos anos onde moro, então tem lugares que eu pago por mês, Uhum. entendeu? E todo dia peço para o Eterno que me dê a possibilidade de não desagradar ninguém, porque o povo me ajuda, entendeu? Uhum. O povo me ajuda, então eu tenho que pedir para Deus que, para o Eterno Deus, que não aconteça nada, porque aconteceu já 3 anos atrás que eu fiquei praticamente, tive que mudar o meu banco da Itália para o Banco do Brasil, porque eles fizeram besteiras, me deixaram um mês com praticamente, entre aspas, com fome. Eu tive que pedir comida para o povo, porque eles botaram um número errado para transferência. A transferência foi bloqueada porque esse número não ia para ninguém e ninguém me falou nada. Agora, o banco para te cobrar, te liga, te manda mensagem, te manda e-mail, te manda tudo, entendeu? Mas eu, na época, não estava na igreja e eu explodi. Eu falei tudo que eu tinha no coração. Me esvaziei. Me enchi do que não era certo, mas me esvaziei. Tá bom, preciosa. Gratidão aí por esse momento, gratidão por todos vocês. Vamos tirar uma Gratidão para o foto que Senhor. está aí e liberar o povo também, porque uma boa parte já está indo para o seu dia a dia de labuta, tá bom? Aí a foto, olha aí, gente. Lembra da foto, pai? Que eu, foto, tiro a minha, o selfie e olhe para mim. Tá bom, vamos lá. Vai ser só isso aí mesmo. Aê, Luciane apareceu, o Neide está escondida. Pronto. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom, a paz. Shalom, shalom, e obrigado por tudo, pai. Deus abençoe o senhor, a família, a casa, a saúde, tudo. O eterno Amém, Cris. Amém.